Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo dos Santos, você já me conhece e hoje eu tô aqui para dar uma aula especial para vocês, tá? Uma aula especial. Vou te ensinar a lotar a sua agenda, tá? Você vai ter 100 casas de shows para você contatar em 20 minutos, ou seja, você vai ter uma lista de 100 casas de shows em 20 minutos. Essa é a minha promessa nessa aula, tá? É muito importante eu trazer esse ponto para você de que é possível fazer isso, usando a tecnologia que a gente tem, tá? Um simples celular ou um computador, você consegue fazer isso, você consegue ter uma lista de 100 casas de shows em 20 minutos, é totalmente possível, tá? Isso é por que eu tô trazendo essa aula especial para você hoje? Porque é importante nós como artistas e artistas empreendedores que somos, né? Nós precisamos de fato empreender. Né? Não é só tocar, não é só ter um repertório, não é só isso. A gente precisa empreender, a gente precisa olhar para as músicas, precisamos olhar para o nosso repertório, precisamos olhar para a qualidade técnica da nossa música que a gente vai executar, mas a gente precisa olhar também para o empreendedorismo, precisamos olhar como que a gente vai monetizar a nossa arte, quais são os tipos de produto artístico que a gente consegue fazer, que a gente consegue criar, que a gente consegue monetizar para isso gerar receita para nós. Né? Porque hoje o artista ele é um empreendedor, não é só um músico, não é só uma pessoa que toca, é empreendedor. Então imagina o seguinte, você precisa empreender a sua arte. O que é empreender? O que significa empreendedorismo? Empreendedorismo é criar algo a partir de algo. Imagina o seguinte, você tem o seu produto artístico que é a música. Como que eu consigo empreender essa música? Como que eu consigo criar formas de receita e de impacto a partir desse produto central que é a minha arte? Então é muito importante que a gente tenha muito claro esse conceito de empreendedorismo, porque nós, artistas, somos empreendedores. Nós somos os responsáveis pelas receitas que a gente gera a partir da nossa arte. Então é muito importante, deixa eu ajustar aqui a câmera que foi meio torta. É muito importante que a gente tenha domínio sobre isso. Tá? E hoje eu vou trazer algumas coisas, algumas questões muito importantes antes de ir a fundo na técnica e como que você vai conseguir ter uma lista de 100 casas de shows em 20 minutos. Tá? O primeiro ponto é o seguinte, se você quer construir uma carreira sólida, se você quer viver da sua arte de fato, você precisa entender que shows eles não se vendem sozinhos. Tá? Muitas vezes você está na sua casa ou você está ali enfim, em um bar ou numa casa de show e tendo shows acontecendo e você com um repertório bom, com o seu show pronto, você fala, poxa, olha, passou a agenda de shows e você não consegue entender o porquê que sua agenda de show está vazia. Por que outros artistas até, quiçá, tocam, são assim, tocam mal ou que tem um repertório ruim? Acontece desses shows, dessas bandas que a gente considera ruim, tá com a agenda de show lotada enquanto nós estamos com a nossa agenda vazia. Por que isso acontece? Dentro de um cenário hoje, né, que estatísticas mostram, tanto a ICAD quanto o Spotify trouxeram pesquisas que mostram que hoje estamos em uma crescente de shows, as pessoas estão consumindo muito mais arte, muito mais música ao vivo. Né? Estamos em um momento, 2025, que existe uma preditividade, ou seja, é previsível que em 2025 a gente supere a quantidade de shows presenciais, de público, de público nos shows na história, assim, porque a gente está construindo, principalmente depois da pandemia, estamos de fato em um retorno muito grande, as pessoas estão querendo algo presencial, estão querendo ir a shows inovadores, ter experiências diferentes. Então é muito importante a gente contextualizar isso antes de ir na prática, porque quando eu vou chegar lá, se tiver uma lista de 100 casas de shows, você vai montar essa lista hoje, eu vou te ensinar como que você monta uma lista com 100 casas de shows em 20 minutos, porque eu sei que você é um artista que você tem muita coisa para fazer, às vezes nos falta tempo, porque a gente precisa ensaiar, precisa trabalhar muitas vezes em outras frentes. Existem artistas que trabalham também de segunda a sexta, no horário comercial, e estão na noite ali batalhando, trabalhando. Então como que a gente consegue, de alguma forma, fazer essa transição para que a arte ela possa nos monetizar e nos gerar receita de forma que a gente consiga, de fato, 100% estar focado nisso. Isso é o grande objetivo de muitos artistas. Se você já avançou e já está à frente disso, se você já ultrapassou esse limite, você está já num patamar melhor do que muitos artistas. Se você ainda não tem uma agenda de show lotada, se você ainda tem dificuldade em montar show, não é por conta da sua música, não é por conta da sua arte, é simplesmente porque você está usando as estratégias erradas. E essa estratégia que eu vou te trazer hoje vai te ajudar muito em você ter uma agenda de show cheia. Você vai entender que é possível de você ter uma agenda cheia, que é possível você trabalhar de terça a domingo fazendo show, com um dia de descanso, ou se você
Que sabe, você pode trabalhar de quinta a domingo e ter receita também, vai do seu objetivo. Mas o mais importante aqui é entender que existe um mercado que está querendo artistas como você, para fazer acontecer a música, para fazer acontecer. Então, é importante que você saiba que shows não se vendem sozinho. Precisa de uma ator ali, uma pessoa que fique ali com aquele mindset mesmo de venda. Você precisa sair desse lugar de artista no momento que você está fazendo negócio. Uma hora é sua arte, você está no estúdio, está ensaiando, você já tem um repertório ok, legal, tá redondo, tá tudo certinho, vamos para a pista, vamos para a estrada, vamos fazer acontecer esse negócio. Tá? E para fazer acontecer, o mindset é outro, é o mindset de empreendedorismo, é o mindset daquele artista guerreiro, que é aquele artista que quer fazer acontecer, que quer monetizar a sua arte, que quer encontrar as possibilidades. Entende? Então é um pouco disso que eu quero trazer para você hoje, essa mudança de mindset. Então antes de colocar a mão na massa, eu preciso mostrar como que você transforma ali a sua arte em um negócio lucrativo. É importante, mesmo que você tenha pouco tempo, às vezes você está sem dinheiro nenhum para começar a executar, e é aqui que entra a estratégia. Tá? É começar com o que você tem, fazer o melhor que você pode com o que você tem hoje. Então a primeira coisa que você precisa saber é que vender shows não é só sobre talento. Imagina o seguinte, você vai lá, bate numa casa de shows e você, no seu discurso de venda, você fala o seguinte: eu quero tocar na sua casa porque o meu repertório é bom, tá aqui o meu clipe, tá aqui o meu disco no Spotify e tal. O contratante vai pegar, vai olhar para isso aqui e falar: poxa, legal, mas e aí? Na prática, quantas pessoas você traz? Você já tem fãs? É isso que ele quer saber. Então antes que ele pergunte, você já tem que quebrar logo. Já falei isso em outro vídeo, inclusive, só clicar no card aqui em cima. Tem um card que vai aparecer aqui, não sei, algum lugar aqui, que eu explico exatamente como que você aborda. Né? Porque aqui eu vou te ensinar como você ter uma lista de 100 casas de shows para tocar em 20 minutos. Você vai ter essas casas de shows, te garanto. Fica até o final que você vai ver. Mas você precisa também abordar. Então vou deixar aqui o vídeo aqui em cima para você assistir esse vídeo, tá bom? Então se você tem pouco tempo, se você tá com tempo escasso, primeiro ponto essencial nessa aula de hoje: organização. Você precisa ser uma pessoa extremamente organizada para lidar com toda essa demanda, tá? E organização não é difícil, gente, é você ter um método simples. Às vezes pode ser um aplicativo, às vezes pode ser um Word, às vezes pode ser um próprio caderno. Eu já usei tanto caderno na vida, sabe? Hoje eu uso um tabletzinho, mas eu gosto muito também de ter minhas anotações à mão. Então, às vezes, você precisa ter um lugar onde você possa marcar as coisas que você já fez e as coisas que você tem a fazer. Uma estratégia para você se organizar é o seguinte: toda vez pela manhã, quando eu acordo, eu vou começar a trabalhar, aliás, né, eu coloco assim, 3 objetivos chaves do dia. Primeira coisa, 3 coisas importantes que eu preciso fazer no dia. Então eu coloco as coisas importantes. E aí você precisa julgar o que é importante. Para mim, o mais importante é garantir que eu tenha receita. Isso é o mais importante. Eu preciso ter shows. Para mim, o mais importante é vender shows. Então o primeiro ponto é conseguir fechar 3 shows. Hoje eu preciso fechar 3 shows hoje. Eu preciso fechar 3 shows hoje. É uma das metas. Segunda meta, eu preciso melhorar minha presença artística. E a terceira meta pode ser: eu preciso fazer relacionamento, network e estar sempre atuando em rede. A gente atua em rede. Na arte a gente está em rede, em conjunto, no coletivo. Sozinho nós chegamos a lugar nenhum. Precisamos estar no coletivo. Então vamos supor que esse seja um exemplo, obviamente um exemplo, tá, gente? Um exemplo. Você pode, os seus objetivos diários, digamos assim, pode ser outros, mas é importante que sejam os mais importantes. A ideia de ter esses 3 objetivos diários sejam os mais importantes. Então toda manhã você vai, antes de começar a trabalhar, antes de fazer qualquer coisa, você vai colocar os seus 3 objetivos mais importantes. Antes de qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa, coloque, porque o seu racional, no momento que você está listando, você está saindo desse lugar artístico, você está indo para um lugar mais business, um lugar mais corporativo. Eu preciso entregar resultado. Qual que é o resultado? Vender shows, ter cachês, e assim você conseguir, de fato, exponenciar a sua carreira. Tá? Então a primeira coisa, pela manhã, acordou, lista lá 3 coisas importantes. Porque quando você lista as 3 coisas mais importantes, você deixa de lado as coisas menos importantes, as coisas urgentes, por exemplo. Existe um conceito interessante que é assim, não se perca com as coisas urgentes, se ocupe com as coisas importantes. Porque as coisas urgentes, elas vão gritar para você. O que são coisas urgentes? Existem N coisas urgentes que a gente precisa fazer. Eu preciso pagar minha conta de água, eu preciso pegar uma música nova, Existem N coisas urgentes. Mas as coisas são realmente importantes? Essas coisas, elas de fato, elas irão te causar, te trazer transformação? Então a primeira coisa é isso. Você vai chegar de manhã, você vai listar. Lista lá as 3 coisas mais importantes do dia. Tá? Sendo a primeira coisa mais importante, geração de receita. Venda de show.
coisa mais importante é a venda de show, gente. Não adianta se ensaiar, pensar venda de shows, venda de shows. Coloque na sua cabeça, venda de shows. E para você vender, você precisa o quê? Ser um bom vendedor. Contar bem a sua história. Eu falei isso no outro vídeo, vou repetir aqui. Uma das funções de um CEO, o que é o CEO? O CEO é um diretor executivo. Né? CEO é um diretor executivo que cuida de uma organização. A coisa mais importante para ele é vender o negócio. Contar histórias. Conta histórias sobre o seu negócio. Porque a história comove o contratante, comove as pessoas, tá? Isso seja para você criar um relacionamento de network, seja para você fechar um show com o contratante. Conte uma história, né, uma história convincente, com energia suficiente para convencer. Não se deixa bater, não. Você está vendendo a sua arte, gente. Se você não vender sua arte, quem vai vender para você? Se você não for a pessoa que dá e defender os seus sonhos, quem é que vai defender? Você é a pessoa que tem que estar ali à frente, tem que estar ali batendo na tecla, eu vou vender show, vou vender show, vou vender show, até que aquilo seja uma coisa normal para você e até que você no patamar que você terceirize isso se você quiser. Tá? Mas agora tô pressupondo que você é um artista que precisa vender shows. Você está aqui hoje é porque você precisa vender shows, certo? Então como que você vai vender isso? Primeira coisa, diferencia as coisas urgentes das coisas importantes. Tá? Coisas urgentes é diferente de coisas importantes. Tá? Põe isso na sua cabeça. As coisas importantes é aquilo que te gera resultado. Resultado é venda de shows, receita nos seus shows. Já falei no outro vídeo, inclusive, sobre os tickets médios, para você não negligenciar os shows baratos. Então, tudo está no outro vídeo, tá? Então é muito importante você começar por aí. Então, se você tem pouco tempo, é importante. A organização é importante. E para a organização, essa é a melhor forma de você organizar, tá? Então, antes de colocar a mão na massa, você precisa garantir que você tem uma estrutura digital forte. O que é uma estrutura digital forte? Imagina o seguinte, você aborda um contratante, tem um show, quero fazer um show na sua casa, tal, eu quero aí, quantas pessoas cabem na sua casa de shows, e, enfim, você vai fazer o seu discurso ali de venda, que eu falei no outro vídeo, inclusive você não viu, eu deixei o card aí, tá? A primeira coisa que o contratante pode fazer, e geralmente eles fazem, é ir atrás da sua arte, descobrir quem é você na internet. A internet hoje predomina, gente. Você não tem uma presença digital forte. O que é uma presença digital forte? Você não precisa ter milhões de seguidores, mas os seus seguidores precisam estar engajados nas suas redes sociais. Você precisa estar visualmente atraente. O seu discurso de venda, ele precisa ser coerente com o que o contratante ele vai encontrar se ele for pesquisar mais sobre você. Pense sobre isso. Faça uma breve reflexão. Você está falando para uma casa de show que você vai, de certa forma, fazer um show diferente lá, que você vai lotar a casa dele e que o seu show é muito bacana e que seu repertório é um repertório que atrai as pessoas, sua performance engaja o público, faz o público permanecer no local, que é o que o contratante quer, que o público consuma coisas no local, então você precisa garantir isso. Quando o contratante ele entra na sua rede social, o que ele vê lá? Ele tem coerência com o que você... É isso que eu estou falando, então você precisa adaptar isso à sua coerência. Como que você faz isso? Usando estratégias digitais. Pegando seu conteúdo, compartilhando seus vídeos, compartilhando as suas ideias para que seja uma extensão. Geralmente quando você vai falar com um contratante, pensa num pitch de venda de 30 segundos. Né? Eu gosto desse exemplo. Você chega no elevador, tem lá uma pessoa que tem uma grande casa de show. Você tem 30 segundos, que é o tempo do elevador sair do primeiro andar até o 10º. Você tem 30 segundos para convencer. Você não vai conseguir falar tudo. O que vai reforçar isso? Olha, inclusive vou deixar aqui o meu link, me segue aqui no Instagram, então lá tem mais sobre o meu trabalho que eu estou produzindo agora. Então existe um contexto. Quando o contratante ele acessar suas redes sociais, ele vai ver lá um complemento daquilo que você vendeu. Então isso é a estrutura digital forte. Pense sempre sobre isso. Não é difícil, gente, pensar sobre isso, tá? Imagina o seguinte, você está vendendo um show específico, vamos supor que você está com um repertório novo, independente se você é autoral ou se você trabalha cover, geralmente é um misto aqui, né? Você trabalha cover para atrair o público e ao mesmo tempo a gente engata algumas músicas autorais ali, mas você precisa estar com uma história, um storytelling, uma história bem posta nas suas redes sociais sobre esse show, sobre o processo de produção do show, sobre o impacto que você causou no show anterior. Isso tudo precisa estar claro nas suas redes sociais. Existem formas de você deixar em destaque ali o que é mais importante. O que você deixa em destaque? O mais importante para o contratante, porque é o que você quer vender show, gente. Então quando eu chego na sua rede social, eu não posso ter dificuldade de encontrar as informações mais pertinentes daquilo. Tá lá o destaque, deixa no primeiro destaque outros shows que você fez, depoimentos de contratantes, peça depoimentos dos contratantes que gostaram do seu show. Você pode fazer um vídeo aí de 90 segundos sobre a sua experiência de show, sobre a experiência de me contratar, se atingiu sua expectativa. Cara, é fato, o boca a boca pega, é fato que
o poder da influência. Quando um contratante vê que outro contratante dê um feedback positivo sobre o seu show, isso aumenta a probabilidade dele te contratar, tá? Então é muito importante que você tenha essa estrutura digital sólida, tá? Que represente ali, que seja ali de certa forma um complemento daquilo que você vem trabalhando. Beleza? Então esse é o primeiro ponto. Agora vamos colocar aqui momento hands-on. O que é momento hands-on? Hands-on é mão na massa, hands-on. Vamos fazer uma lista agora de 100 casas de shows em 20 minutos. Vou te mostrar como que você vai fazer isso, tá? Então o primeiro passo é o seguinte. Vamos supor que você more na Bahia, em Salvador. Um exemplo, tá, gente? Um exemplo, tá aí. Você vai selecionar um destino viável. O que é um destino viável? É uma distância viável para você se locomover para fazer um show, tá? Vou colocar aqui, em média, pela minha experiência, pelo que eu vejo de turnê de outros artistas, é uma distância de até 6 horas. Pensa em um local, numa cidade, com uma distância de até 6 horas. Anota isso aí, tá? Aqui já estamos falando da estratégia de montar uma lista de 100 casas de shows em 20 minutos, tá? Viável. Então, primeira coisa, primeiro passo, passo 1. Escolha um destino viável, de até 6 horas de distância. Como você vai fazer isso? Você vai acessar o Google Maps, tá? Você vai colocar no Google Mapa lá o seguinte, Google Mapa, você mora em Salvador, olha no Google Mapa uma cidade que tem uma distância de até 6 horas, tá? Isso é fácil, você pode chegar, beleza, Salvador tá aqui, vamos pegar aqui Belo Horizonte, um exemplo, tá, gente? Belo Horizonte, beleza, você colocou o destino Belo Horizonte. Quando você colocar no Google Maps o destino de Belo Horizonte, vai estar o campo de colocar a sua origem, você coloca a sua localização, ele vai fazer o cálculo. Não precisa ser exatamente 6 horas, mas aproximadamente 6 horas, tá? E ele vai fazer o cálculo, beleza, Belo Horizonte. Passo 2, tá? Passo 1, você já conseguiu definir o seu destino viável, tá? A distância de 6 horas. Passo 2, você vai usar o ChatGPT. Tá? ChatGPT. Se você não sabe o que é isso, procura no Google aí, ChatGPT. Tá? Obviamente você já deva saber, porque hoje é a maior ferramenta de inteligência artificial. Você vai colocar o seguinte no ChatGPT. Tá? Você pode baixar o aplicativo também. Tá? Existe aplicativo ChatGPT para o seu celular. Você vai colocar o seguinte. Liste as 10 maiores cidades no percurso entre Salvador e Belo Horizonte. Um exemplo. Tá? Você vai colocar a sua cidade e a sua origem. Ele vai listar as 10 maiores cidades nesse percurso. Ele vai listar para você. É certo? Independente de onde você esteja, ele vai listar. Já testei muitas cidades aqui, tá? Ele vai listar. Você vai pegar essa lista e você vai colocar em algum lugar. Seja no Word, você vai anotar a mão em um caderno, não sei. Você vai anotar isso em algum lugar, tá? Anote isso em algum lugar. Depois, com essa lista de 10 cidades, beleza. Você vai para o passo 3, tá? Você vai precisar no Google, você vai precisar o seguinte, bares com música ao vivo em cidade 1. Você vai lá pegar os 10 primeiros bares que aparecerem e vai listar também, salvar ali ou no arquivo no Word, ou você vai anotar na mão. Então você vai pegar as 10 cidades em X, primeira cidade ali, 10 bares, aliás, desculpa, os 10 bares na cidade X, você vai listar isso. Depois os 10 bares na cidade Y, 10 bares com música ao vivo na cidade 3, 10 bares com todas as 10 cidades. Tá? Você já vai ter aqui uma lista de 100 casas de shows que estão ali disponíveis para você vender o seu show. Tá? Então isso é o passo 3. Beleza? Então você digitou no Google as 3 cidades, fez a lista, você vai copiar o endereço, a hora de o horário de funcionamento e o telefone. Essas 3 informações. Você vai colocar na sua lista essas 3 informações. Por que é importante você saber o endereço? Porque você vai precisar depois fazer o seu trajeto. Você vai usar o próprio Google Mapa para fazer isso. Tá? Você vai pegar os endereços de cada bar e você vai montar o seu trajeto. Ou seja, a sua rota ela precisa ser invertida. O que é uma rota invertida? Você precisa começar da última cidade para a primeira cidade. A cidade mais distante para a mais próxima. Por que isso é importante e fundamental? Gente, é o seguinte, isso é uma dica de ouro, tá? Uma dica de ouro. Quando você monta, eu já falo que eu já fiz isso, tá? Quando você monta um roteiro e você marca o seu primeiro show, é importante que você marque esse show com uma certa distância, não vai marcar para semana que vem, tá? Você não vai ter como preencher as outras cidades. Geralmente é entre 45 dias a 60 dias você vai marcar esse show, tá? Geralmente é isso. 45 dias é o ideal, tá? Às vezes antes, um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois. Se você mora em Salvador e você marca o primeiro show em Belo Horizonte,
Cara, você vai precisar ir para Belo Horizonte, cara. Como é que você vai fazer? Isso vai te forçar a você fechar os shows pegando o caminho de volta. Ou seja, se você marcou um show na quinta-feira em Belo Horizonte, você vai marcar um outro show em Belo Horizonte também, ou uma cidade vizinha. Quanto mais show, melhor, né? Você sabe disso. Então a ideia de que você ter 10 casas de shows em 10 cidades, somente você tem margem. Nem todas as casas que você listar vai estar disponível para você, ou às vezes não é aderente ao seu estilo. Vai ter N coisas que vai aparecer. Então as 10 casas de shows por cidade vai garantir que você consiga fechar pelo menos uma. E aqui o nosso objetivo é meta. Meta, uma casa de show em cada cidade. Uma casa de show. Se possível, e é o ideal, que seja dias seguidos. Dias seguidos. Se eu marquei um show em Belo Horizonte na quinta-feira, vou marcar um show na sexta-feira na volta, e na quinta-feira na volta, e tal. E você vai voltando isso, tá? Vai voltando até a sua cidade de origem. Essa é a melhor estratégia que você pode ter para você conseguir montar um roteiro e um cronograma maravilhoso, tá? Então, comece agendando bares com maior distância, e aí isso vai te motivar a você garantir que você tem uma agenda sempre cheia, tá? Em outro vídeo eu vou falar como que você fideliza isso, tá? Porque quando você marca o primeiro show, você já tem uma casa que você já fez um show. Logo, você pode fazer o segundo e o terceiro. Pensa o seguinte, vai chegar um momento que você vai conseguir escolher onde você vai tocar. Considerando os cachês maiores, considerando as casas com melhores estruturas, as casas com maiores visibilidade. Então eu tô falando de um começo, gente. Começo, pensa sempre assim. Tá? É o começo de uma grande jornada que você pode construir. Então, repassando aqui, primeiro, selecionar um destino viável de até 6 horas de distância, abre o ChatGPT e lista as 10 maiores cidades entre a sua cidade e o destino. Depois você vai digitar no Google bares com música ao vivo em todas as 10 cidades, listar 10 bares em cada cidade. Depois você vai copiar o endereço, horário de funcionamento e o telefone, que já tem no próprio Google, já vai aparecer lá, você vai ver isso aí. Depois você vai criar um controle, você vai anotar isso no caderno, em um bloco de notas, no Word, onde você preferir. Tá? E depois você vai começar agendando da cidade mais distante do seu destino até a sua origem. Beleza? Então esse é a estratégia que é essa aula que eu trouxe para você aqui hoje, tá bom? Então se você gostou, deixa o like aqui, compartilha, se inscreve aqui, porque eu vou trazer outras dicas valiosas que vão complementar inclusive essa daqui, tá bom? Então não deixe de se inscrever aqui, gente. Ajuda bastante quando você se inscreve, porque o YouTube ele entrega para mais artistas, a gente fortalece a nossa rede e ao mesmo tempo você não perde quando você se inscreve, quando você marca no sininho, vai ter um sininho aqui, quando você marca você vai receber a notificação toda vez que eu mandar um vídeo novo. Cara, de graça para você, tô te dando todas as estratégias para você. Tá? Então, marca o sininho e comenta aqui embaixo, aqui, deixa sua dúvida aqui, pergunta se você tem dúvida, pergunta sobre estratégia, pergunta o que você quiser aqui que eu vou responder, tá bom? Quizá se sua pergunta for interessante, eu posso até fazer um outro vídeo em cima da sua pergunta. Então, eu te estimulo, pergunte, deixe sua dúvida aqui, nenhuma dúvida é boba, todas as dúvidas é importante. A gente sabe que você talvez não tenha a visão do business, eu estou trazendo essa visão para você com toda a minha expertise, com toda a minha experiência, então eu estou deixando aqui para você esse conteúdo de muito valor. Então deixe seu comentário, não deixe de comentar o que você tem dúvida, não deixe de fazer porque você está desconfiado de alguma coisa. Se você está desconfiado, se isso é verdade, se isso dá certo para você, deixa aqui, pergunta que eu vou te esclarecer, eu vou te provar que é verdade. Tá? Se você executar exatamente como eu estou falando, você vai ter shows toda semana, você vai ter renda muito boa no final do mês, você vai conseguir ter uma renda que você vai conseguir investir mais na sua música e aí depois escalar para outras estratégias como festivais e como outras estratégias também que eu vou trazer em vídeos futuros. Então por isso que eu estou pedindo para você se inscreva nesse canal, não deixe de se inscrever, não deixe de ativar o sininho para você receber as notificações e não deixe também de deixar o seu comentário com a sua dúvida, porque eu vou responder a sua dúvida aqui, tá bom? Então é isso, um forte abraço para você, espero que você consiga transitar aí dentro desse caminho do universo do show business e que você cresça na sua carreira. Beleza? Um abraço.